Eles já estão prontíssimos. Vamos lá! Que coisa boa tê-los aqui mais uma vez, doutora Érica Mantelli, doutor Domingos Mantelli, para a gente falar de mioma. Um assunto, eu sei que quando vocês escolhem também os assuntos, vai muito ao encontro da questão clínica que vocês estão ali acostumados. Eu acho que eu posso iniciar a nossa entrevista, até começo ouvindo a doutora Érica, pensando o que hoje, né, é claro que é um diagnóstico que para qualquer mulher te dá, né, algo que você fica um pouco apreensivo. No entanto, é mais comum do que a gente imagina. Super comum, Carol. Uma pauta ótima, até porque quando a gente faz caixinha de perguntas no Instagram, mesmo as pacientes, pra gente ter uma ideia, os miomas, eles podem atingir 80% das mulheres. É muito. Então, é muito comum. E é muito comum ser um achado de exame. Então, ela não tem sintoma, na grande maioria dos casos. Desse 80%, apenas 25% em média das mulheres que vão ter algum sintoma mesmo. Que vão procurar o médico porque estão sangrando muito, ou perceber o aumento do volume abdominal. Mas na grande maioria das vezes é um achado de exame. Uma coisa importante pra gente falar, que é um tumor benigno. Então, muita gente, quando lê o laudo do ultrassom, né? Encontrado um nódulo sugestivo de mioma, um tumor de tantos centímetros. As pessoas ficam apavoradas, porque associam tumor ao câncer. E o mioma não é câncer, ele é um tumor benigno. É um crescimento desordenado ali das células musculares do útero que formam nódulos. É isso. E pode ser de vários tamanhos. E a gente, hoje, vocês já sabem até entender um pouco mais a respeito por que, então, algumas mulheres têm mais predisposição para desenvolver? Sim, obviamente, primeiro de todos, os hábitos de vida também, né, vai de encontro a isso, então alimentação, sedentarismo, sobrepeso, tudo isso acaba predispondo. E o que a Érica falou é interessante, porque a grande maioria das mulheres, se não fizesse exames, ia passar uma vida inteira ter o mioma e nem saberiam que teve esse mioma. Porque a grande maioria vai ter, mas não vai dar sintomatologia. Para dar sintomas, o mioma depende muito da localização. Se ele está dentro da cavidade uterina, se ele está dentro da musculatura ou se ele está na parte externa do útero. Então, a sintomatologia vai depender muito dessa localização, do tamanho da irrigação. E aí a gente vai ter uma série de alterações, sendo a mais comum um sangramento vaginal mais exacerbado do que o comum. Querem aproveitar para mostrar na maquete? Vamos, pensando nessa questão da localização. Qual região, então, seria uma região que traria, né, mais sintomas? Então aqui a gente tem um modelinho do útero, como se fosse o útero cortado ao meio. Então o mioma, ele pode ser de 3 tipos. O pedido aqui nessa. Aqui, pronto, vamos lá. Então aqui, ó, o corte do útero, olhando o útero por dentro. Então o mioma, ele pode crescer para dentro da cavidade do útero, né, ali perto do endométrio, que é o submucoso. Então esse geralmente é o subtipo que mais causa sangramento e que a mulher pode perceber o aumento do volume. E é interessante para as mulheres que estão tentando engravidar, muitas vezes, fazer um tratamento previamente para que isso não haja aumento de risco de abortamento ou até mesmo dificuldade para engravidar. Ele pode crescer dentro da musculatura mesmo do útero ou para fora do útero. Então, em cima, ele até tem um pedículo, que aí o risco também, se cresce muito, é ter uma torção. Então, o tratamento vai depender da localização desse mioma e o tamanho. E nessa questão aí, na parte muscular, pode dar dor? É uma das queixas? Normalmente, o mioma não tende a dar dores. Quando ele começa a dar dor, quando ele começa a crescer muito, ele começa a comprimir outros órgãos ou terminações nervosas, o útero começa a crescer muito, aí ele começa a dar sintomatologia de dor. Mas assim, via de regra, ainda mais miomas pequenos, não costumam cursar com dor. Sintomas mais comuns, o sangramento vaginal, né, mais exacerbado, então altera muito o fluxo da mulher, aquela paciente mais que chega cólica. No consultório e fala assim, doutor, estou tendo mais cólica, eu estou sangrando 2, 3 vezes no mês, meu ciclo está irregular, está numa quantidade muito intensa de sangramento, isso é o mais comum da gente pensar em miomas. E quando a gente associa com a questão da relação sexual, que vocês já comentaram aqui diversas vezes, da endometriose, então que é outro quadro, no caso do mioma também pode apresentar dor na relação, alguma questão até de sangramento pós-relação? Ele pode principalmente levar a dor se ele tiver um volume mais aumentado. Então a paciente pode ter mais cólica, então perceber isso após a relação, após ter tido orgasmo, perceber um pouco mais de dor. Mas na grande maioria das vezes ele não vai doer. Vai doer se ele começar a crescer demais. Então tem mioma que tem alguns milímetros e outros que podem ser do tamanho de uma laranja, outros até maiores do que isso. Então ele pode crescer sem limites mesmo. Uma coisa interessante, você falou de sangramento na hora da relação. O que é muito comum, até mostrar aqui pro pessoal, aqui é o colo do útero. Às vezes você tem um machucado nessa região do colo do útero, uma ectopia cervical que a gente chama, às vezes causada até por um HPV, uma infecção. E na hora da relação, o pênis entrando aqui no canal vaginal vai encostar no colo do útero e vai causar esse sangramento.
Então, uma coisa a ser investigada quando a paciente tem queixa de sangramento pós-relação é esse machucadinho no colo do útero. Não é tão comum o sangramento do mioma por conta da relação, a não ser que ela tenha um mioma nesta região do colo, ou que um também pólipo, pode ser, também. ou um pólipo uterino. Aí também pode sangrar na hora da relação sexual. E a gente imagina e associa essa questão do mioma, como tem também toda a parte dele do sangramento e tal, e do crescimento, sempre aquela mulher que, enfim, alguma faixa específica, após a primeira menstruação, essa mulher pode já começar a ter mioma. Mulheres em idade reprodutiva, porque está bastante relacionado com a produção nossa de hormônios, principalmente o estrogênio, que é um dos hormônios que mais faz o mioma se desenvolver. Então, geralmente, a maior faixa é mulheres em idade reprodutiva, tanto é que, na menopausa, por diminuição da produção hormonal, os miomas tendem a estacionar, não crescer mais ou não aparecer. Tá? Então, ele é mais comum na idade de mulheres em idade reprodutiva. E tratamento, como você colocou, doutora Érica, pensando, claro, na localização que está esse mioma e a questão do crescimento. O que vai fazer com, então, esse mioma, né, aumente? Então, o ideal é acompanhar a paciente. Então, se a gente pega o mioma, que ele está localizado, de repente, do lado de fora ou mesmo na camada interna do útero e não está dando queixa nenhuma, você não precisa fazer nada. Não precisa dar hormônio, não precisa tomar remédio, não precisa fazer nada. Vai acompanhar. Então, o ideal, aí o médico vai ver a localização, o tamanho, acompanhar o crescimento. De repente, a cada 6 meses, fazer uma ultrassonografia, a cada 1 ano, depende de cada paciente. Agora, se é uma paciente que eu falei, está tentando engravidar e não consegue, ela tem um mioma que está sangrando, tá com sintomatologia, aí a gente pode pensar, de repente, numa esteroscopia, pode pensar, de repente, fazer uma ablação endometrial. Tem cirurgia que chama embolização da artéria uterina para a gente acabar com o fluxo de sangue que chega para alimentar esse mioma. Então, é uma técnica muito boa que é minimamente invasiva para reduzir o volume do útero. E tem cirurgias mais invasivas, como, por exemplo, realmente, ou a retirada do mioma ou até do útero, dependendo do comprometimento que for. Mas muita gente acha que o único tratamento é cirurgia. Eu tenho que tirar meu útero, o médico indicou. Calma, não é assim. Depende da sua idade, depende se você quer ou não engravidar e depende da quantidade de miomas. E para encontrar, até é importante que a gente não comentou, hoje, fazendo exames de rotina no check-up, a gente encontra o mioma. Então, através do... O mioma, através do ultrassom transvaginal, você consegue identificar facilmente. E uma coisa interessante no tratamento, quando a gente fala da escolha do tratamento, depende muito do que a paciente pretende, como a Érica falou. Se é uma paciente que pretende engravidar, muitas vezes uma cirurgia para retirada desse mioma, que está, por exemplo, na musculatura do útero, eu vou ter que cortar o útero, eu vou criar uma zona de fragilidade nesse útero que posteriormente vai ter que crescer com a gravidez. E aí o risco de uma ruptura uterina é muito maior. Nesse caso, a embolização, como ela disse, é uma alternativa, onde você vai ter um procedimento menos invasivo, o mioma não vai sumir, mas ele vai regredir muito, às vezes até 80% do seu volume, parando a sintomatologia e permitindo que esse útero possa engravidar no futuro. Perfeito. Já vou começar com perguntinhas do público, então. E já tem um vídeo para passar para vocês, para mostrar, inclusive, o tratamento. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Tati. Um beijo para você. Quando você retira um mioma, ele pode voltar? Na verdade, se fez a retirada completa do mioma, esse mioma especificamente não, mas pode aparecer um outro, principalmente se a paciente já tem alguma predisposição. Quando faz a embolização de artéria, que é uma artéria que nutre o mioma geralmente ele não desaparece por completo, mas ele reduz, entendeu? E aí ele pode depois voltar a crescer por conta do estilo de vida, sobrepeso, ação hormonal, tudo isso. Então, se ele voltou, tem que ver se realmente foi retirado completamente ou se foi feito só um tratamento para redução do seu volume. E ele continua ali, claro, e pode continuar recebendo, né, esse sangue para crescer. Exato. Vamos colocar, então, as imagens para vocês explicarem para a gente. Esse vídeo é bem completo. Ele mostra, então, como o mioma se forma e depois essa cirurgia que vocês comentaram. Olha lá. Esse é o procedimento de embolização, né? Vai mostrar como é feita a cateterização. E aí são jogadas microesferas ali que vão obstruir e nutrir a região que nutre o mioma. Hoje, essa forma de tratamento é a mais comum, é a mais utilizada? É uma das mais modernas, digamos assim, mas não é todo mundo que tem acesso, infelizmente. Então, ainda muita gente trata com anticoncepcional, achando que vai melhorar, mas muitas vezes não resolve, ou interrupção do fluxo menstrual. Essa é uma técnica que tem indicação dependendo do tipo de mioma, da localização, tudo isso. E aí então, você vê as esferas entrando, né? São microesferas que vão obstruir essa circulação que está levando, né, os nutrientes que faz o mioma crescer.
e aí, consequentemente, ele tende a começar a regredir. Isso é feito em hospital, é feito com em hospital, anestesia? em centro cirúrgico, mas é um procedimento pouco invasivo. Você entra pela artéria femoral, tipo um cateterismo mesmo, e chega até ali as artérias que nutrem o mioma. E você pode fazer, mesmo o paciente tendo 1, 2, 3, 4, 5 miomas, você vai chegando até cada um deles e embolizando cada um deles para que eles possam regredir. Numa única cirurgia? Num único procedimento. E é uma técnica bem interessante para quem pretende engravidar, por exemplo, porque você não quer ser submetido a uma cirurgia, correr o risco, então, para preservar o útero. Então, uma técnica importante nesse caso também. Às vezes, mulheres que estão próximo da menopausa, que a gente sabe que entrando na menopausa já vai ter uma tendência de regressão. Então, você evita uma cirurgia de grande porte por um procedimento menos invasivo, que vai cessar a sintomatologia dela e vai aguardá-la chegar na menopausa. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, vou dar mais tempo para vocês mandarem perguntas, a gente vai até o final da pauta com perguntinhas do público, certo, Glaucia? Mas antes, a gente vai ouvir as palavras da Luana Karamalak. Ela é nutricionista e ela conta um pouquinho também dessa relação, né, nutricional com o aparecimento dos miomas. Olha lá. Olá, eu sou a doutora Luana Karamalak Munaro e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como a nutrição pode atuar na melhora dos sintomas dos miomas. Então, será que existe alguma relação entre nutrição e os miomas? A resposta é sim. Então, a gente sabe que os miomas, né, as mulheres que possuem, que têm os miomas, elas têm uma condição de um hormônio chamado estrogênio que fica muito elevado, né? Que pode estar elevado pela deficiência de alguns nutrientes, como, por exemplo, a vitamina B6, como o zinco e outros minerais. Ou também ele pode estar elevado pelo nível de inflamação que essa paciente se encontra e pela desbiose intestinal. Então, a nutrição atua dentro deste contexto para minimizar esses sintomas dos miomas, né? A gente precisa ter uma alimentação totalmente anti-inflamatória, uma alimentação rica em resveratrol, né? A uva possui bastante resveratrol, quercetina, então como o alho, como a cebola, a maçã também possui bastante quercetina, ômega 3, óleo de prímula, vitamina B6, zinco, outros nutrientes, vitamina D e, claro, a gente precisa impulsionar esse fígado a eliminar o excesso de estrogênio. Então, é preciso ter um processo de detoxificação no organismo que esteja atuante, que esteja adequado, né? Evitar o consumo de alimentos industrializados, ricos em farináceos, açúcar, leite derivados, cafeína e carne vermelha. Então, são estratégias que são bem eficientes. Procure o seu nutricionista para que ele possa, juntamente com você, traçar o melhor caminho individualizado, de acordo com aquilo que você precisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Luana, um beijo. Obrigada pelas informações lá no Instagram, @Luana com 2 N's, Karamalak com C mudo no final, você já encontra o trabalho dela. E agora vamos até o final com perguntinhas do público? Bora! Glaucia disse que está bombando, como sempre, olha lá. Obrigada, Maria, um beijo para você. Anticoncepcional hormonal aumenta as chances de miomas? Bom, na verdade, o anticoncepcional a gente tem que pensar que ele é um remédio à base de hormônio, tá? Ele não vai aumentar as chances do mioma, mas também ele não é utilizado como tratamento. Muita gente acha que o fato de tomar o anticoncepcional, aquela mulher que tem um sangramento excessivo por conta do mioma, o fato de tomar o anticoncepcional e parar de sangrar, ela está tratando o mioma. Na verdade, não. Tá. Você está dando mais hormônios para o organismo, terão outros efeitos colaterais e na hora que ela parar de usar esses hormônios, tudo volta à tona, até pior. Então é meio que tapar o sol com a peneira. Muita gente acha, mudando até o assunto, mas síndrome dos ovários policísticos. O anticoncepcional trata. Não, ele não trata. Ele mascara. Eu costumo brincar e falar assim, é igual você levar um carro no mecânico, que está fazendo um barulho no motor, e fala assim, olha, por favor, você pode dar uma olhadinha que está fazendo barulho no meu motor? Aí o mecânico vai lá, desliga o carro e fala assim, pronto, o barulho parou. Entendi. A hora que você ligar o carro de novo, o barulho volta. Verdade. É a mesma coisa, você vai tomar um anticoncepcional, você vai desligar os seus ovários. Eles vão parar de produzir hormônios. Só que a hora que você parar de usar o anticoncepcional, os ovários voltam a produzir hormônios de forma natural e a sintomatologia vai voltar tudo até pior do que estava, com efeito rebote, com outras coisas. Então, não, o anticoncepcional não é indicado nem para o tratamento e também não é ele que faz aumentar as chances de mioma. Esse é um próximo tema, então já escolhemos aqui. Ovários policísticos também sempre bomba, tem muita coisa para falar. Muita já, gente... Cris, já está escolhido, já marca a data. Olha lá, quem mais na tela? Um beijo, Graciele, obrigada. Se o mioma estiver fora do útero e a mulher estiver grávida, isso pode ter complicações no parto? Pergunta boa, hein? Boa.
Essa ideia do mioma fora do útero é aquela... Imaginando, por exemplo, que o útero está aqui, o bebê vai crescer aqui dentro e o mioma para fora. Tá. Esse mioma não atrapalharia a gestação, não seria indicação de cesariana, ela pode ter parto normal. Qual que seria o problema? Se esse mioma já previamente for muito grande e ele tiver um pedículo, ele torcer durante a gestação, aí é um quadro de abdômen agudo, que daí precisaria de uma intervenção, tá? Mas na grande maioria das vezes, se ela engravidou, é um mioma pequeno, estará paradinho e for acompanhando durante a gestação, ela pode ter a gravidez inteira normal e não ter complicações por conta disso. Então, na verdade, depende previamente desse tamanho. Se for um volume muito grande do mioma, aí a complicação pode ser se ele fizer uma torção. Perfeito. Vamos para mais perguntinha na tela. Aproveitem. Obrigada, Silvia. Um beijo para você. Tirei o útero e uma trompa por conta de um mioma. Precisarei fazer reposição hormonal? Os ovários, né? Bom, na verdade, tirei o útero e uma trompa. É meio estranho, porque geralmente quando tira o útero, a gente tira as duas. Não, tubas, acho que né? Então trocou. Pode ser que ela tenha tirado tudo. Possivelmente deve ter tirado tudo. E, bom, reposição hormonal. Teoricamente, se a mulher retirou o útero e não retirou os ovários, ela não precisa, porque os ovários continuam fazendo a produção hormonal. Se ela retirou o útero e os ovários, aí vai depender. Depende de como estão os hábitos de vida dessa mulher, da sintomatologia que ela tem, para a gente ver se tem ou não a necessidade de repor hormônios. Reposição hormonal não é para todo mundo. Aliás, a gente costuma dizer que a reposição hormonal é a cereja do bolo. Primeiro você equilibra todo o resto. Você vai ter que suplementar, ver níveis de vitaminas, minerais, porque senão você não tem receptores aptos para esse hormônio atuar. Entendi. Então não adianta você achar assim, eu tô com a minha testosterona baixa, vou dar testosterona. Não é assim que funciona. Você tem que equilibrar todo o resto, porque às vezes equilibrando o organismo, tudo volta ao normal sem precisar dar o hormônio. Então, e aí entra a questão de hábitos de vida que vocês sempre falam. E a gente sempre enxergar a mulher como um todo, né, Carol? Eu sempre falo isso, a mulher não é um par de mamas e uma vagina, é muito além disso. Então, avaliar o sono, a alimentação, a atividade física, a nível de estresse, tem tanta coisa pra gente poder mudar hábitos antes de pensar em algum medicamento, antes de pensar em hormônio. Só fazendo isso, ela já melhoraria mais de 80% em um monte de coisas. Tá, muito bom. Vai dar tempo demais, gente, na Vamos tela. lá. Obrigada, Paty, um beijo. Tenho mioma, posso colocar o DIU? Eu ia chegar na questão do DIU, e aí? Boa pergunta. Depende de onde está esse mioma. Né? Como a gente falou, se o mioma for na parte externa, ou às vezes dentro da musculatura do útero, não vai atrapalhar muitas vezes a colocação desse DIU. Mas se for um mioma dentro da cavidade uterina, ele pode atrapalhar, ele pode deslocar, ele pode colocar o DIU para fora, e aí você não vai conseguir locar o DIU adequadamente. Pelo contrário, vai acabar dando até sangramento excessivo, esse DIU vai sair do lugar, não vai fazer a prevenção de gravidez de forma adequada. Então vai depender do tipo de mioma, localização, tamanho e sintomatologia de cada paciente. De qualquer forma, acho que a gente não falou sobre isso, temos mais um minutinho. É uma questão hereditária, genética, enfim, tem essa parte envolvida também? Tem fatores, sim. Então, quando você tem histórico na família, mães, tios, avós, tem esse fator genético, mas também hábitos de vida, alimentação e a sua exposição aos hormônios. Então, puberdade precoce, meninas que entraram na puberdade mais cedo, são fatores predisponentes para poder ter mais chances de mioma. Gente, tenho que encerrar 30 segundos. Ah, não. Passa rápido, né? Ó, vai lá, @DomingosMantelli, @EricaMantelli. Todo mundo segue. Tava com muita saudade. Deixa eu aproveitar os 20 segundos finais para dar parabéns antecipado ao vivo. Que sabadão! Ele vai completar mais um ano de vida. Sempre iluminado e sempre iluminando. Obrigado, Beijo. Obrigado. Amo você.